Oi gente, esse aqui é o Nerdice Cristã e o objetivo desse canal é a gente trocar uma ideia sobre cultura e evangelho. As duas coisas dialogam? Vamos tentar. Muito bem, hoje, como você viu no título do vídeo, o assunto é Highlander. E se você quiser o título em português um pouco mais longo, Highlander, um guerreiro imortal. E sobre o que é esse filme? Sobre o Highlander, um guerreiro imortal. Mas, além disso, né? Qual é que é a pegada do filme? Bom, nesse filme você vai ouvir falar de um cara que nasceu lá no meio das estepes, lá na Escócia, e esse cara participa de batalhas, viveu na Idade Média e tal, aquela coisa toda, e um dia ele é morto em batalha, só que ele não morre, né? O pessoal vê, parece que ele morreu, só que passa um tempo ele está vivinho da Silva de novo. E aí, dada essa situação, eles fazem aquilo que a lenda urbana diz que todo mundo deveria fazer na Idade Média, ou seja, expulsam ele da comunidade e tentam matar ele de novo. De qualquer maneira, ele sai de lá e segue o caminho dele e acaba descobrindo um cara que vai meio que explicar para ele que ele é um dos imortais. Existem pessoas que nascem por aí que são imortais, elas nascem para simplesmente não encontrar nada que as mate. Elas podem ser furadas, podem ser maltratadas, pode acontecer o que você quiser com elas, exceto uma coisa, e elas vão continuar vivas. Sabe, eu nunca consegui entender muito bem se você incinerar ele, tirar o corpo dele inteiro, se ele morre, mas deve morrer, porque aí é como se fosse cortar a cabeça, que é o spoiler, né, o que eu ia falar agora, mas enfim. E aí, esse cara, ele meio que ensina o Highlander o que é viver como um imortal, meio paradoxal, e também que os imortais só morrem de um jeito, que é cortando a cabeça. Cortou a cabeça, o imortal morre. Né? Então eles são treinados a usar a espada para poder participar e continuar vivos ao longo do tempo. Por quê? Porque os outros imortais estão tentando matarem-se uns aos outros para só ficar um. Quando ficar só um, em tese ele vai ganhar um prêmio, algum tipo de prêmio maluco lá, que ninguém sabe qual é, mas seria o grande prêmio. Ok? Legal, né? E, além disso eu tenho que dizer pra você que é um filme muito bom, inclusive conta com uma atuação bem diferente do Sean Connery, né, que é um cara muito maneiro, e ele é o cara que dá as aulas pro Christopher Lambert, que é o Highlander. E vale dizer também do Highlander, porque ele é o Christopher Lambert, que é um ator que é meio famosinho, assim, as pessoas acho que reconhecem ele, apesar de ele só ter feito 2 filmes, né, a gente só lembra dele quando a gente assiste Highlander, ou quando assiste Mortal Kombat. Mortal Kombat, eu devia fazer um vídeo sobre Mortal Kombat. Enfim, qual é a ideia que eu quero traçar? Bom, certa vez eu escutei um teólogo, você também leu no título do vídeo, né? A gente vai falar um pouco de Gênesis 3 junto com Highlander. O que eu quero falar de Gênesis 3? É um pontinho bem simples. Certa vez eu escutei um teólogo dizendo que quando Deus chega e afirma que o homem se tornou como um de nós, e portanto ele não pode mais comer da árvore da vida, porque ele não pode viver e blá 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 blá, a gente tem uma confusão com esse texto, né? Eu não sei você, mas eu sempre que li esse texto eu ficava meio, cara, não é estranho esse texto? Tipo, então é isso? Porque ele se tornou comum dele e não pode mais viver para sempre, é isso? E a gente geralmente interpreta isso como uma punição, mas as punições já foram dadas. O que a gente pode pensar um pouco dessa ideia então? Esse cara disse que a ideia aí é tentar dizer para você que se a gente continuasse vivendo eternamente, agora com o pecado, isso teria duas consequências terríveis pra gente. E o legal é que o filme Highlander mostra pra gente as duas consequências terríveis. A primeira, o sofrimento. A gente ia sofrer. Não tem como evitar. O sofrimento viria, o sofrimento aconteceria naturalmente. Por que o sofrimento tinha que acontecer? Ué, porque eles estão vivendo para sempre. Eles estão vivendo todo tipo de sofrimento que a humanidade passa e eternamente, porque ele não acaba. Né? No caso do Highlander, o principal deles, talvez seja aquele que a gente mais fala quando cita um pouco ou discute um pouco a imortalidade, é a ideia de que as pessoas que você ama morrem. O Highlander vai vendo as pessoas que ele ama morrerem e ele não pode fazer nada. Além disso, também vale dizer que ele tem o sofrimento de que ele não pode ser pai, né? Que também acaba entristecendo a ele e as mulheres com que ele se relaciona ao longo do filme. E o outro problema é a maldade. O vilão, o Kurgan, ele é um outro imortal que está tentando se livrar de todos os imortais, inclusive o Highlander, e ele é ruim pra caramba. O tempo todo ele tá dando problema, o tempo todo ele tá matando, o tempo todo ele é algo assim assustador. Ele está sendo mostrado como um cara terrível mesmo e ele é só ruim, ele só gosta de ser ruim. Então, outra coisa que eu tenho para dizer que seria terrível é o homem conviver com o seu pecado, que bem é a maior origem de boa parte desse sofrimento, se não todo, né? O homem conviver com o seu pecado ao longo da eternidade, que no caso do Kurgan revelou-se um problema para todo mundo e até para ele, de certo modo. Então, são duas razões realmente fortes para você pensar bem se não foi uma atitude sábia da parte de Deus de não deixar que o homem pudesse comer da árvore da vida depois dos eventos no Éden. Bom,
Dito isso, então acho que a gente pode interpretar daí um pouco do que acontece depois do Éden, ou por que a gente não é imortal, né? De fato, traria alguns problemas. Eu também quero chamar sua atenção para o fato de que ao longo do filme a gente vai desenvolvendo a história e vai chegar num ponto em que há o grande prêmio, né? E qual é o grande prêmio? Bom, a gente também vive por um prêmio. A diferença é que o nosso prêmio, ele já foi ganho. Jesus já o conquistou. Você não está numa disputa com as pessoas. E guarda essa ideia de disputa, tá bom? Mas o grande prêmio já foi ganho. Jesus conquistou o prêmio pra gente na cruz. E o prêmio é a eternidade. No caso do Highlander, o prêmio é a morte, é o direito de morrer, é o direito de envelhecer e morrer finalmente. No nosso caso, o prêmio é a vida. É o direito de viver, mas agora é diferente. Por quê? Porque não é mais a vida com o pecado, como a gente conheceu, como Kurgan conheceu. E não é mais a vida com o sofrimento, como o Highlander conheceu. É a vida verdadeira, a vida em Cristo. É por isso que é tão sensacional o prêmio que ele tem pra gente. Show! E eu ainda quero fazer uma observação extra, que é o caso do Sean Connery, o personagem dele, o Juan Carlos Ramírez, um monte de sobrenomes espanhol. Qual é a minha observação sobre ele? Olha que legal. Ele é um dos imortais, então ele ganha se mais imortais morrerem. No entanto, quando ele encontra o Highlander, o objetivo dele não é matar o Highlander, é treinar o Highlander. É engraçado porque a gente às vezes vive, como cristão, desse jeito. A gente vive em competição, a gente vive disputando com as pessoas uma posição dentro da igreja para ser o que fala melhor, o melhor pregador, o melhor do louvor, o que toca a melhor guitarra, sei lá, o que aparece mais lá na frente, o que o pessoal faz mais piada, qualquer coisa. E sabe de uma coisa? Não existe isso. No reino de Deus, a gente está simplesmente trabalhando junto. E se você puder pegar pessoas e ensiná-las e cuidar delas, discipulado, a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e na vida de outras pessoas que essa pessoa venha a discipular. Então, como crentes, nós somos chamados a não viver nessa competição uns com os outros, mas sim viver para que pessoas sejam melhor treinadas para servirem a Cristo. Então, essas são algumas dicas que o filme Highlander pode compartilhar com a gente. Se você tiver mais dicas e mais observações a fazer e quiser fazer alguns comentários, a parte de comentários está aí para isso, tá bom? Só uma última coisa que eu tenho a dizer do filme é que a trilha sonora é sensacional, porque é do Queen, então ela ficou muito boa mesmo. Se você não quiser assistir o filme, no mínimo, procure a trilha sonora de Highlander. Se você não tiver coragem de ouvir a trilha sonora inteira, no mínimo você devia ouvir Who Wants to Live Forever, ou se você quiser um portuguesão, Quem Quer Viver para Sempre. É demais, tá legal? Então, essa é a minha dica final de hoje, tá bom? Até um próximo vídeo, viu?